de bênçãos, melhor noite. Eu espero que vocês tenham tido um dia aí extremamente perfeito, favorável, depois de um dia de guerras, de lutas por fora, temores por dentro, mas nós estamos aqui reunidos para já começar mais uma semana no nosso culto racional. Sejam todos extremamente bem-vindos. Meu nome é Geraldo Moraes e nós estamos aqui sempre às 20 horas para tratar de assuntos, ora da escatologia, ora da doutrina bíblica. Tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Compartilhe, dê o seu like e se inscreva. Queremos chegar a 2 milhões de inscritos. Vamos nessa? Pois bem, temos aí o nosso tema lá em cima. Olha lá, é bíblico. Vamos ver, isso é interessante. É bíblico o pastor ter salário, 13º, plano de saúde e tirar férias? E férias? É bíblico isso? Meus irmãos, infelizmente, com a morte do apóstolo Paulo, por falta de soldados valentes, esses homens vão vivendo como verdadeiros imperadores, ditadores. Seria bom se na nossa geração, cada um de nós dessemos as mãos para combater todo esse abuso. Se cada um que conhece a graça de Deus se unisse para que esse evangelho corresse às igrejas e só iam ficar lá aqueles que gostam, que são beneficiados por todo esse tipo de manipulação, desse acharcamento legalizado. Olha, salário, plano de saúde, 13º, férias, gasolina, roupa, viagens pagas pelos membros e uma série de situações. Só que tudo isto não é bíblico. Tudo isto é um engano, uma falta de interpretação. E nós estamos com carência de soldados valentes. Muitas pessoas que conheceram a graça de Deus meteram só para ela o conhecimento. Não se tornaram um guerreiro valente. Quando esta palavra chegou à minha vida, eu não fiquei dentro da minha casa, na minha caverna, e dizendo, eu já sou salvo, eu já conheço, e fiquei aqui na minha casa vendo televisão e que o mundo se dane. Não. Imediatamente eu coloquei esse conhecimento para correr. Por quê? Porque assim como eu, que estava enganado, existem milhões de pessoas. Vejam, num país de 220 milhões, 210 a 220 milhões de pessoas, apenas 200 mil são inscritos. E os outros 200 e tantos milhões? Enquanto muitos irmãos em graça cruzam os braços, se acovardaram, se escandalizaram, eles vão vivendo. Eu acho isso chocante, porque nós somos responsáveis para denunciar essas pessoas. O meu compromisso é com a verdade. Então a pergunta que se faz esta noite é certo o pastor ter salário pago pelos irmãos? É certo eu trabalhar de segunda a sexta, 30 dias no mês, receber o meu salário e saber que o meu salário está indo para pagar um homem lá na frente? Qual é o respaldo bíblico para isso? Aonde Deus mandou fazer isso? Se muitas das vezes eu não tenho condições de arcar com as minhas contas, eu ainda tenho que produzir recursos para pagar salário de um homem?
Será que Deus se alegra com isso? Vamos ler algumas passagens que eles arrumam base nisso. Primeiro epístola de Paulo aos Timóteo, no capítulo 5. Aí está o 18, você volta ao 17, que é para pegar a raiz, para pegar o contexto. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo de número 17. Agora, aquela habilidade, olha aí. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 17. Vamos fazer uma análise, não sei se é sintática, vamos fazer uma análise detalhada nesses dois versículos, aonde a turma arruma base para ter salário pago pela chamada igreja. Disse Paulo a Timóteo: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pode parar. Bem, o que é um honorário? Honorário é um pagamento que se faz a alguém que prestou um serviço. Se nós formos lermos esta palavra no original, ela não existe como honorário. Aqui, em algumas traduções, está reconhecimento, dobrados reconhecimento. Agora, ainda que fosse honorário, esse versículo não é base para o pastor ter salário, porque aqui diz presbíteros. Ora, quantos presbíteros há nas igrejas Assembleia de Deus que não tem salário, não tem plano de saúde, não tem 13º, não tem férias, não tem auxílio moradia, não tem auxílio combustível? Ora, você que veio de lá e você que era presbítero, você me conhece. Você me conhece não, você conhece, porque você não tinha salário e você era presbítero. E quando eles são abordados, os pastores dizem: pastor e presbítero é a mesma coisa. Não é não, pastor, porque só você tem 13º, só você tem carteira assinada, só você tem plano de saúde, e os demais presbíteros aqui? Só que esta palavra presbítero não tem nada a ver com os presbíteros que se apresentam dentro das igrejas evangélicas. Os presbíteros dentro da igreja evangélica são produtos de homem, ungidos com óleo, que é uma atitude antibíblica. Ninguém, Jesus, Paulo, os apóstolos, ninguém foi consagrado com óleo, nem para ser presbítero e nem para ser pastor. O óleo era medicinal, era cosmético, era usado também quando os profetas consagravam os reis. Presbítero aqui não é um homem que depois de passar no teste na congregação, dobra o seu joelho diante da comunidade e se torna uma autoridade preparatória para o cargo de pastor, com um homem passando óleo sobre ele. A palavra presbítero aqui nos dias de Paulo era um ancião, alguém que tinha habilidades, alguém com experiência, alguém que tinha a habilidade de ministrar a palavra nas reuniões que eram feitas nas casas. Este presbítero aqui, ele não tinha salário, ele não recebia para pregar a palavra, ele tinha reconhecimento das comunidades,
ele muitas das vezes, quando chegava numa casa e ele estava em dificuldade, ali ele almoçava, ali ele fazia uma refeição, ali ele recebia ajuda. E isto é louvável. A comunidade dos filipenses enviou recursos para Paulo. Paulo disse aos filipenses: eu recebi tudo, estou suprido, desde que vocês me enviaram da mão de Epafrodito. Isto é louvável, porque a comunidade fazia o reconhecimento pelo trabalho em Cristo prestado pelo ancião, por aquele homem mais velho, por aquele que ministrava no meio daquela comunidade. Eles usam isso dizendo: ah lá, tem que pagar honorários a mim. Não tem que pagar, porque, primeiro, eles não pregam a verdade. Porque se fosse para pagar um pastor, seria louvável até você pagar alguém, a comunidade pagar alguém que realmente cuida do rebanho, que instrui na verdade. Eu ficaria satisfeito se eu frequentasse uma comunidade e lá estivesse realmente alguém compromissado com a verdade. Um homem que me revelasse a palavra, que a minha vida espiritual estaria sendo conduzido, pautado na graça de Deus. Um homem de família, de respeito, de caráter, dedicado ao Evangelho. Se tivesse que pagar a igreja, a comunidade, eu aposto que estaria feliz. Mas eles recebem um salário para pregar o que Deus aboliu. Eles recebem um salário para se envolver com coisas escuras e escusas. Eles recebem salário para poder enriquecer enquanto o povo tem que trabalhar. Quando eles precisam de dinheiro, eles pedem à igreja. Quando a igreja precisa de dinheiro, eles mandam pedir a Deus. Os melhores hospitais são dos pastores. Aqui no Rio de Janeiro, eles frequentam Copa Dior. Ora, como assim? Seus carros são os melhores, importados. Seus ternos são ternos caríssimos. E o povo? E o povo pagando essa turma para ele chamar de ladrão, dizer que Deus vai soltar a mão, dizer que o devorador vai em casa, botar ele no banco. Até quando esse povo vai despertar para as verdades do evangelho que nós apresentamos aqui? Então, presbítero aqui não é um homem que foi consagrado no chamado altar, que na verdade é um tabrado que não tem poder nenhum. Se era um ancião, muitas das vezes, por conta da guerra que estava se desenvolvendo lá em meados de 66, o ancião não passava de 30, 40 anos. Mas muitas das vezes tinha um senhor idoso, e era ele que era o responsável, que se afadigava na palavra e no ensino. Os pastores hoje não ensinam nada. Eles são os presidentes da igreja. Eles não têm o que pregar. Eles chamam alguém convidado para pregar, para o cara vender CD, e a igreja ainda fazer oferta para o pastor que vem de fora. E o cara vem de fora e mete o sarrafo na igreja inteira, e depois ele profetiza para o pastor, que é o anjo da igreja. Nós cansamos de comer desse reggae. Então, isto aqui não é base bíblica para dizer que o pastor tem que ter salário. Primeiro que não é o pastor, é o presbítero. E todas as igrejas, Assembleia de Deus, essas igrejas, tudo tem presbítero e pastor. E o presbítero não recebe salário. Aí você que está ao vivo aí, a minha esposa vai dizer o quê? Tem alguém que já foi presbítero nas Assembleias de Deus? Tem? Tem aí alguém? Não tem, né? Não tem. Então, quando aparecer um presbítero, você me diga, você recebia salário, 13º, carteira assinada, você tinha plano de saúde pela igreja, ou você era presbítero só no nome e essa palavra só serve para o pastor e não serve para você? Então, esse homem aqui, ele recebia dobrados reconhecimentos pelo serviço prestado à comunidade, aonde o Estado não era laico e as reuniões eram na casa. As perseguições começou em meados de 66 por Nero, e eles aqui faziam reuniões na casa, e nas casas eles eram considerados.
eles eram merecedores de dobrados reconhecimento pelo serviço prestado na palavra e no ensino. Depois diz o versículo 58, em que eles atropelam o contexto e parte para as garras fiadas. Versículo 18. Pois a Escritura declara, Paulo faz menção à lei que ainda está corrido naqueles dias. A lei, de forma física, só termina com a queda do templo em 70. Paulo e Timóteo está antes. E Paulo diz, pois a Escritura... A Torá, a lei, declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, a lei declara, o trabalhador, e algumas traduções está jornaleiro, é digno do seu salário. Vou parar de novo aí, análise sintática do texto. Ora, se este versículo é base para o pastor ter salário, porque ele diz, o trabalhador é digno do seu salário. Vamos acreditar, pastor, que esse versículo da Torá, da lei, se aplica na tua vida nos dias de hoje? Porque é um versículo tirado da Escritura. Paulo está citando a Escritura. Nós vivemos o Evangelho. A Escritura não se aplica a nós. Vamos supor que isso deveria se aplicar a você, pastor. Então quer dizer que você acha que você tem que ter salário, porque aqui está escrito que o trabalhador é digno do seu salário. Mas na igreja, as irmãs que lavam as igrejas, que limpam a igreja, elas têm salário, carteira assinada, 13º, elas têm férias, auxílio moradia, auxílio combustível. Os presbíteros têm, os diáconos têm, os missionários têm, as pessoas que trabalham na cantina têm, os evangelistas, os porteiros, os músicos, eles também não são trabalhadores na sua igreja? Aliás, eles trabalham mais do que você, porque você fica sentado na cadeira lá atrás, tomando conta da vida dos outros, de olho fechado, diz que está recebendo de Deus, e na hora de pregar evangelho, você não prega evangelho coisíssima nenhuma, você taca o cajado de qualquer maneira, pegando versículos isolados da lei de Moisés. Bem, se alguém fosse digno do seu salário por ser trabalhador na igreja, nenhum pastor deveria, porque ele só prega 40 minutos, 20 minutos, o resto é pedindo dinheiro sem parar. Quando prega, mete o pau, diz que Davi, diz que não sei quem, desce Zaqueu, a mulher do fluxo de sangue. Ora, e as pessoas que coordenam? E os músicos? E quem está na portaria não é trabalhador, também não é digno do salário? Então, esses versículos aqui já cai por terra a base bíblica para se pedir salário. Mas tem uma outra passagem que eles gostam muito, é 1 de Coríntios, capítulo 9, versículo de número 14. Por favor, caríssima, olha aí. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho. Não é pregar a lei, não é pregar Malaquias, não é pregar Deuteronômio, não é pregar Levítico, não é pregar Mateus 23, 23. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. E o que é viver do Evangelho? É diferente de viver do dinheiro dos irmãos. Viver do Evangelho é viver da convicção que ele oferece. Viver do Evangelho é viver da fé, da intrepidez, da ousadia que ele tem. Viver do Evangelho não é viver da lã das ovelhas, não é viver do salário dos irmãos. Então eu pego este versículo por conta desta má interpretação, que Paulo não
não estava reforçando, dizendo a ninguém, ó, você é pastor, você vai viver do evangelho agora. O que é viver do evangelho? O pastor diz, viver do evangelho é eu abrir uma igreja e ter salário. É isso que o texto diz. O texto diz para viver do evangelho, da convicção que ele tem. É claro, meus irmãos, é claro que eu sou a favor de ajudar não só aquele que ministra, mas ajudar aquele que frequenta. Eu sou a favor de ajudar aquela irmã, de ajudar aquele irmão. Eu sou a favor de nós, um irmão que ficou em dificuldade financeira, nós ajudarmos com uma bolsa de compra, nós ajudarmos com um remédio. Isso nós fazemos na nossa reunião aqui no Sarapuí. Agora, eu sou contra pagar uma pessoa com dinheiro dos irmãos. Que negócio é esse? Nós vamos sustentar homens? As pessoas têm que trabalhar. Eu trabalho, meu irmão. Eu acordo 5h20 da manhã, faço a minha live e vou para o meu trabalho. Então, eles querem ser presidente da igreja por conta da força de um versículo? Diz o texto, assim ordenou também o Senhor, aos que pregam o evangelho. Os pastores não pregam o evangelho. Se fosse para viver do evangelho, e isso tendo base para salário, nenhum pastor evangélico poderia ter salário. Eles não pregam evangelho. Quem prega o evangelho é quem abre as epístolas de Paulo. Eles não abrem epístolas de Paulo. Epístola de Paulo na boca dessa gente é só jargão. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Eles pegam o jargão de Paulo, mas eles não pregam que a ceia era Páscoa. Não, claro que não, porque senão seus clientes vão embora e eles vão viver de quê? Se eles não vivem do evangelho, eles vivem do acharcamento legalizado. Esse texto, Paulo até expõe o que estava acontecendo lá entre os irmãos, que havia alguém honrando o pessoal da lei, é verdade, mas Paulo diz que ele não queria isso. Coloca o versículo de número 9, por favor. 1 de Coríntios 9. Olha só no contexto o que está acontecendo. Olha só. Porque na lei de Moisés, você vê que é o texto que Paulo usou lá com Timóteo. Paulo traz de novo. Lembra que eu falei que ele disse assim, ó, na escritura, não atarás a boca do boi quando debulha, e que eu disse que ele estava usando a Torá, a lei. Ele agora repete aqui em 1 de Coríntios, capítulo 9, versículo 9, ele diz novamente aos Coríntios, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Versículo de número 10, olha lá. Ou é seguramente por nós que ele diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo, faço na esperança de receber a parte que lhe é devida. 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bem materiais. Então Paulo começa aqui a dizer aos irmãos que se ele pregava entre os irmãos o evangelho, coisas espirituais, será que aqueles irmãos estavam achando muito Paulo recolher alguma coisa em benefício para ajudar ele e aos outros irmãos? Então Paulo explica essa resenha entre eles e diz o versículo de número 12, se os outros participam desse direito sobre vós, os outros apóstolos tinham esse encargo, ser pesado aos irmãos. Não temos nós em maior medida, entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Então, os outros tinham esse direito sobre eles dado pela lei. Eram vistos como sacerdote, impunha, tinha que ser sustentado, é um ministério levítico, mas Paulo estava dizendo, se eu fizer isso, eu estou colocando obstáculo ao Evangelho de Cristo, então nós suportamos tudo. Paulo recebia sim, não salário,
Paulo recebia sementes, Paulo recebia ajudas voluntárias, os irmãos semeavam no ministério de Paulo. Quando você olha a carta aos Filipenses, os irmãos contribuíam com o ministério de Paulo. Paulo chegou a declarar aos Filipenses que nenhuma igreja se associou com ele no tocante a dar a receber, senão unicamente os filipenses. Então os filipenses semeavam no ministério de Paulo. Nesta carta, no capítulo 8, diz que eles estavam passando por grande tribulação e a pobreza deles superabundou em generosidade. Mas não é que Paulo tinha aquele salário obrigado, usufruía, sentado num ar-condicionado, e os irmãos trabalhando, chegando à noite cansado, e Paulo engordando, porque é isso que se vê aí fora. Paulo era honrado pelos irmãos, pelo seu trabalho que ele desenvolvia, se afadigando no ensino e na palavra. Os irmãos semeavam na vida de Paulo. A frase é dele em Filipenses: recebi tudo, estou suprido, desde que me veio da vossa mão que Epafrodito me entregou. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Então ele está trazendo este argumento aqui, porque os outros, usando a lei, como Tiago, Pedro, né? Eles, por força da lei, eles até usavam isto como um direito. Paulo diz: nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. 13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Olha ele fazendo referência ao templo, à lei. E quem serve ao altar tira o seu sustento? Então, quem é que tinha o altar? Os da graça ou os da lei? Os da lei. Ora, se a lei não existe, como tirar sustento do altar? Ora, se a lei não existe, como prestar serviço sagrado no templo? Aí eles levantaram o templo de novo, se vê sacerdote, que é para poder ter o acharcamento licenciado. E aí vem a frase que nós usamos. Paulo agora tira a lei e volta para o evangelho. Versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que eles vivam do evangelho. Não é viver do dinheiro dos irmãos, não é viver do salário dos irmãos, não é ter vida boa sem trabalhar, ficar o dia todo num gabinete no ar-condicionado, café e água gelada, enquanto os irmãos viram concreto, mulher fazendo unha, cuidando de idoso, limpando o quintal, limpando o hospital, catando materiais recicláveis, trabalhando o dia todo no canteiro de obra, varrendo rua, trabalhando no caminhão de coleta de lixo, enquanto eles ficam lá dentro, usando por força de um versículo que não cabe a eles. Primeiro, que não é para viver do dinheiro dos irmãos, é para viver do evangelho. Segundo, que eles não pregam o evangelho. Então esta é que é a verdade. Não existe isto. Existe sim. Existe pessoas que semeiam por compromisso com o reino, existem pessoas que são fiéis à contribuição, existem pessoas que contribuem para que esta palavra corra. Isto estava em todo o Antigo Testamento, já citei Filipenses, 1 de Coríntios capítulo 8, já citei essas passagens, e olha o que dizia Atos capítulo 4, versículo 32, a comunidade lá, logo no início da evangelização, da multidão dos que creram era um coração e a alma, e ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas, porque possuía, dos que possuía, tudo porém lhes era um comum. 33, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça. 34, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terra ou casas, vendendo-a, traziam os valores correspondentes. Esta unidade aqui não era opressora, não era obrigatória, isto partia de um coração generoso. E é aí, e é assim que Deus vê. Deus sonda o coração generoso. O sábio Salomão disse:
A alma generosa prosperará. Ao que retém mais do que é justo se ele há por pura perda. É claro que Paulo recebia contribuição. É claro que os irmãos honravam Paulo. É claro que aqueles presbíteros, quando ia ministrar na casa, recebia dobrados honorários, dobrados reconhecimentos e era honrado pelos irmãos. É claro que existem irmãos aqui no Sarapuí e pela internet que honram esse evangelho e semeiam e contribuem com alegria e com alegria sentem prazer. Por quê? Porque sabem perfeitamente que nós pregamos o Evangelho. Traz instrução, traz uma vida norteada. Não há engano, não há manobra, não há acharcamento. Há verdades reveladas que faz bem, que alimentam a alma. E nisso vem o reconhecimento, vem a gratidão, vem a contribuição, vem o suporte, vem o desejo de participar, porque se faz bem a mim, vai fazer bem aos outros. E nesta corrente e nesta unidade, nós vemos sim o agir de Deus. Não tem base bíblica, pastor, ter 13º, ter salário. Primeiro que pastor não existe. Pastor é Cristo. Esse negócio de pastor com título que passou óleo, isso é engano. Isso não existe. Jesus nunca consagrou nenhum pastor com óleo. Jesus nunca passou óleo na cabeça de ninguém. Isso é o maior engano que se fizeram até hoje para trazer uma autoridade sobre as pessoas e justificar o acharcamento sobre a vida dos incautos. Todo homem que prega o evangelho, que pastor não prega, tem que trabalhar. Não é para viver do dinheiro dos irmãos. Nós sim, aqui no Sarapuí, recebemos contribuição, recebemos ajuda, os irmãos que semeiam, os irmãos que ajudam a pagar o aluguel. Afinal de contas, a casa não é minha, não fui eu que aluguei e todos nós somos participantes desta graça divina. Eu tiro do meu salário, que eu trabalho de segunda a sexta, eu tiro e também contribuo. Deus vê se nós nos unirmos e pregarmos o Evangelho. As pessoas vão sair de lá e eles vão ter que trabalhar ou viver com o dinheiro que eles já acharcaram das pessoas. Mas isso tem que parar. Esse abuso tem que acabar. Pastor com salário, 13º, férias, auxílio combustível, auxílio moradia. Chega a 50 anos, ele jubila, entra o filho. Uma empresa de família. E o povo? O povo não tem um plano de saúde, depende do UPA, não tem um plano dentário, não tem muitas das vezes nenhuma casa para morar. E eles morando em condomínios fechados, muitos com segurança e até com carro blindado. Lamentável, mas a culpa é das pessoas que não ouvem quando nós mostramos isso. E eu quero ler 2 passagens de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11, para tu ver, para você ver, corroborar que Paulo não estava mandando o pastor ter salário. A finalidade de Paulo era outra quando disse aqueles versículos que eles torcem. Leia comigo. Volta o 10 aí, porque esse e a diligenciar deixou solto. Na verdade, estás praticando isto mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais. 11. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Era isso que Paulo ordenava. Vai trabalhar. Alô, pastor, para com isso. Você não precisa disso. Vai trabalhar, rapaz. Não importa, qualquer coisa. Não faça da comunidade onde você prega os seus empregados. Nas empresas, é o patrão que paga os empregados. Nas igrejas evangélicas, são os crentes que pagam o seu patrão. Está errado. Não pode. Está pregando o evangelho? Sim, eu reconheço. Prego o evangelho, me instrui. O que eu posso ajudar? Nós precisamos pagar uma água.
Quanto que é a contribuição? É o que você puder. Está aqui meus R$300 para ajudar a pagar o aluguel. Ah, quebrou aquele ventilador. Quanto que é? Quanto que é? R$500 um ventilador desse bonito, moderno. Está aqui R$50 de um, 50 de Antônio, 50 desse, 50 desse. Vamos dividir a despesa. Afinal de contas, nós somos a igreja. Agora, chegar no fim do mês, eu tirar do meu bolso, ele, para dar dinheiro para o cara que ficou dentro da casa a semana toda, o mês todo, comendo e bebendo, e ainda receber salário para me chamar de ladrão, para dizer que Deus vai soltar a mão em mim, para dizer que eu vou para o inferno, é ruim, hein? Não como mais desse reggae, não. Ajudo com satisfação a minha comunidade no Sarapuí. Tenho orgulho de frequentar esse espaço. Um lugar onde as pessoas se amam, onde as pessoas se respeitam. Claro, onde há pessoas, tem sempre alguém que briga com um, briga com o outro, mas a maturidade em nós faz com que a gente se perdoa. Tenho orgulho de manter a chama da esperança e de ser um dos principais colaboradores. Não tenho salário, não quero dinheiro de ninguém, eu quero que Deus me dê vida e saúde. Foi o que Paulo ordenou, para trabalhar e diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Tem mais uma passagem para terminar. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, coloca o versículo 12, volta o versículo 11, porque esse hino... Olha lá. Até a presente hora, disse Paulo, sofremos fome, sede, nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. Parou. Ué, cadê o salário de Paulo para pagar uma casa? Cadê? O que houve aí? Deu ruim? 11. Cadê o salário de Paulo? Ora, se os pastores pegam base no que Paulo disse para ter salário, então Paulo, para mandar os pastores ter salário, é porque ele tinha. Ora, se ele tinha, por que ele estava sofrendo fome, passando fome? Por que ele estava passando sede e não tinha nem o que vestir direito? Não é para ser pesado aos irmãos, é para trabalhar com as próprias mãos. Esse homem era fabricante de tendas. Quando ele passou necessidade, a igreja reconheceu com dobrados honorários. Isto é viver em graça. E eu reconheço que aqui no Sarapuí tem um povo que gosta de se reunir, não são obrigados, gostam de se reunir. E os que se reúnem são ensinados, são orientados a contribuir. E contribuindo, eles colhem a felicidade, a alegria de ser coparticipantes de um evangelho que liberta e transforma vidas por onde quer que ele chega. Paulo disse, até a presente hora, sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados, não temos morada certa. Versículo 12 é a bomba no focinho desses pastores. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. E quando somos injuriados, bendizemos. E quando perseguidos, suportamos. Deixa eu terminar. Não são todos os pastores, tem muita gente boa. E quando o evangelho chega deles, eles rompem. Tem muita gente boa, mas tem muita gente que precisa aprender a não viver do dinheiro dos irmãos. Tem muita gente com o nome de pastor, nesses versículos sem contexto, sem um entendimento, ao invés de trabalhar com as próprias mãos, fazem da igreja os seus clientes. O evangelho da graça de Deus está aqui através dos meus lábios para denunciar esses abusos. Vai trabalhar, quer ter salário, quer ter 13º, quer ter férias, vai trabalhar. Acorda às 5 horas da manhã, pega o trem, vai de marmita, vai no teu carro. Sabe o que você faz? Explica isso à sua igreja aí, pastor, e pega esse teu carro, vai trabalhar no Uber, vai ganhar dinheiro com dignidade. Vive do evangelho, vive da fé que ele produz, vive da ousadia, da intrepidez que ele produz. E você vai ver dias felizes
como você jamais viveu. Assim é, meu nome, Geraldo Moraes. Amanhã, juntos novamente, pra cima deles, com força e sem parar.